A paz do Senhor, todos irmãos e irmãs. Nesta ocasião, nós vamos estar estudando a lição de número 12 da revista Adultos. O título da nossa lição é A Urgência do Discipulado. A urgência do discipulado. É uma sequência da lição anterior, a lição 11. Nós estudamos sobre a evangelização. Depois da evangelização, segue naturalmente o discipulado. O texto áureo, ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade prática diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então nós vemos aqui a verdade prática. A leitura bíblica em classe está em Mateus 28, 16 até o 20, e também Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Vamos ler, porque esse texto é a base da nossa lição. É o texto bíblico básico. E os 11 discípulos saíram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até ao fim dos tempos, noutra versão. A outra parte, o segundo texto, ou a segunda leitura, está em Atos capítulo 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam tinham tudo em comum. Estavam juntos, todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Singeleza é simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça, na simpatia de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou os que iam sendo salvos. O objetivo geral é esclarecer a urgência do discipulado. Esclarecer a urgência
do discipulado. Primeiro objetivo específico é conceituar o discipulado. O que é o discipulado? 2. Elencar o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e o serviço. Mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Muito bem. Nós estamos diante de um assunto de extrema importância para a igreja cristã, que é ensinar aos novos convertidos a palavra de Deus. E assim, como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. Então, cada crente deve ser um imitador de Jesus, nosso Senhor e Salvador. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Também Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 14, Paulo fala sobre o crescimento, o desenvolvimento do cristão, até que cada um alcance a estatura de varão perfeito. Efésios 4, versículo 13. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo também diz que o objetivo é que cada cristão se torne a imagem de Jesus Cristo, para sermos transformados ou conformados com a imagem de Jesus, sermos parecidos com o nosso Mestre, parecidos com o nosso Salvador. Então, o discipulado acompanha a pregação, a evangelização, desde o princípio da igreja, e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido, naquilo que Paulo chama de neófitos. O neo é novo, fitos, plantado. Quer dizer, compara aqui o novo convertido como uma planta nova, uma planta recém-plantada, que está para crescer, para desenvolver. Assim como nós cuidamos da planta, o lavrador cuida da planta, assim também a igreja cuida do novo convertido. Primeiro, o que é discipulado? O termo discipulado vem naturalmente de discípulo, que significa aprendiz, aluno e seguidor. Isto nós vemos nos evangelhos sinóticos, principalmente quando o nome discípulo se aplica aos seguidores de Jesus. Onde Jesus estava, ali também estavam os seus discípulos, os apóstolos, também chamados apóstolos. Primeiro, número 1, o discípulo. Esse termo se aplica frequentemente nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Nós acabamos de falar. Mateus 5:1, Jesus com os seus discípulos na ocasião do Sermão do Monte. João capítulo 2, versículo 12, também os discípulos de Jesus foram convidados para participar de uma festa de casamento. Jesus e os seus discípulos foram convidados para estarem ali naquela festa, nas bodas. Portanto, diante disso, segue que o discipulado é aquele que recebe o ensino,
para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se na espiritualidade ou espiritualmente e atinge todas as áreas da nossa vida. A vida na área espiritual, crescimento espiritual, é crescer na graça e no conhecimento, o crescimento também emocional, né, a nossa alma, e também social. Nessas três áreas aqui mostra, né, que trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus, como, por exemplo, Romanos 12, versículo 7, Paulo diz: servimos a Deus com diferentes dons. Então ele passa a enumerar os dons e chega na altura do versículo 7, ele diz: se alguém recebe o dom de ensinar, exerça esse dom ensinando, pondo em prática o ensino. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou noutra versão, se é ensinar, haja esmero no ensino. Número 2, a grande comissão. A grande comissão, ela está registrada em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Também no texto paralelo, no Evangelho de Marcos, no último capítulo, que é o capítulo 16, versículo 15 a 20, também está narrado lá a grande comissão, que é a comissão, a missão da igreja, que a atinge ou alcança. A pregação, abrange a pregação, também o batismo nas águas e assim o se tornar discípulo. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. E assim realiza toda a obra da evangelização, do batismo e assim sucessivamente. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, conforme a Nova Almeida atualizada. A palavra grega é mateteuo, que significa fazer discípulo, discipular. Então, o discipulado não é opção, é, na verdade, um mandamento divino. É um mandamento da parte de Deus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que os novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Alguém já disse que o Evangelho, ele é história com letra maiúscula, com H maiúsculo, a história da salvação. O Evangelho também é doutrina, precisa ser obedecido.
a doutrina. O Evangelho também é boa nova, boas novas de salvação em Cristo Jesus. Então, não basta apenas ter um conhecimento teórico do Evangelho. É necessário obedecer, ou como diz aqui, guardar todos os mandamentos que eu vos tenho dado. Número 3. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário de Jesus, que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno, e depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Então nós vamos ver aqui que o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus. Por exemplo, é a teologia propriamente dita, ou a ontologia, a teontologia, que estuda a pessoa de Deus, a sua obra e a sua pessoa. Temos também a cristologia, que estuda a vida de Jesus e seu ministério, seus ensinos e suas obras. A pneumatologia, que estuda a respeito do Espírito Santo, também chamado de paracletologia, de Paráclitos, advogado. Também temos o ensino a respeito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também faz parte desse currículo a angelologia, que estuda os anjos e as suas obras, os seus feitos. A antropologia, que ensina a doutrina do homem e também a sua queda, o homem e o pecado. O pecado é estudado no capítulo Hamartiologia da teologia sistemática. Depois faz parte do currículo ainda a expiação e a salvação, que é ensinado na soteriologia, que a soteria significa salvação, e soteriologia é a doutrina da salvação. Também faz parte do currículo a ressurreição dos mortos, também a questão do juízo final e, por fim, a escatologia, que é um termo abrangente, que é a doutrina das últimas coisas. Também estudamos a eclesiologia, que significa a doutrina da igreja. Lembra que igreja é eclesia, o estudo sobre a igreja, o que é a igreja, quem é a igreja, tudo isso nós vemos na eclesiologia. No segundo ponto geral, no segundo ponto aqui da nossa lição, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Aqui nós temos o tripé do discipulado. Essa trilogia, são 3 palavras: comunhão e serviço, palavra, comunhão e serviço. Era a marca da igreja de Jesus. A marca da igreja de Jesus, ou de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas,
e continua valendo atualmente. Então vamos observar aqui, primeiro, a palavra. A palavra é a palavra de Deus. Ela foi primeiramente pregada pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. O escritor aos Hebreus narra: havendo antigamente Deus falado de muitas maneiras, de várias maneiras e de muitos modos de revelação. Então, ele complementa dizendo: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, Deus falou aos patriarcas, aos ancestrais dos hebreus, através do ministério profético. E depois, com a vinda de Jesus, ele nos fala agora através de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Então, na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, mas nós temos a Bíblia Sagrada. E Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada, que é a palavra inspirada e autorizada por Deus. Então observa que os apóstolos, eles deram continuidade ao ensino de Jesus. Jesus estava ensinando até o último dia em que ele ficou aqui na terra. E ele então escolheu os apóstolos para darem continuidade à obra de evangelização, de cura divina, também de exorcismo, libertação dos oprimidos, e assim dando continuidade, à obra de Deus. Então, o primeiro tripé, a primeira parte, número 1, é a palavra. O segundo é a comunhão. Atos 2:42, quando diz que os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu já falei que a Bíblia de Jerusalém traduz: e os que criam mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Significa que eles frequentavam o culto de doutrina, ou frequentavam o ensinamento dos apóstolos. E também a comunhão, na koinonia e no partir do pão, que é uma alusão à ceia do Senhor, e nas orações. Estavam todos unidos. Então a palavra aqui, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença, é comunhão. E a palavra grega koinonia significa comunhão, compartilhamento, ou compartilhar, ou participar mutuamente de algum evento ou acordo. Então a Bíblia fala da comunhão em dois sentidos: a comunhão horizontal, que é a comunhão entre os irmãos. Está no Salmos 133, versículo 1. Como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Embora o texto lá dos Salmos se refere a irmãos de sangue, para eles não venderem a propriedade, mas conseguir viver bem juntos na mesma propriedade, na mesma casa, no mesmo terreno. Então, fala sobre a comunhão com Deus também. Abraão, ele é chamado amigo de Deus.
Moisés, por outro lado, a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face. Moisés tinha profunda comunhão com Deus, né? Assim como outros servos de Deus, profetas, homens de Deus do Antigo Testamento e também do Novo. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. Tudo isso está embasado nas Escrituras. A comunhão na Igreja de Jerusalém. Atos 2, 44, que nós já lemos, vamos reler. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Novamente aqui aparece a palavra koinonia, que é essa realidade de ter tudo em comum, de viver em comunhão. A Igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, que é comunhão. E esta comunhão era uma comunhão também de alma, de coração, era uma comunhão espiritual. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 32, vai dizer que a multidão era uma só em alma e espírito, em coração. Diz respeito ao centro da vida e a mesma inclinação. Alma é a sede das emoções. Fala dos afetos e sentimentos, aquilo que está no coração, nas entranhas, como diz Filipenses. Todos os crentes tinham o mesmo propósito e a mesma esperança, servindo ao seu serviço. Número 4, nós vamos concluir aqui o tripé. É o serviço. Serviço é tradução da palavra diaconia. Tem koinonia, que é a comunhão, a diaconia, que é o serviço, e a didascalia, que é a palavra, o ensino, o didaqui. O serviço, portanto, trata-se de um termo de significado muito amplo nas Escrituras Sagradas. O termo, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Então, no Antigo Testamento, o serviço de Deus era basicamente o trabalho dos sacerdotes, também dos profetas. Eles eram servos de Deus e serviam uns aos outros e a nação de Israel. Então nós vemos aí os sacerdotes, os profetas e demais homens de Deus, aqueles que temiam a Deus, que serviam ao Senhor, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos. É traduzido também por cultuaremos, prestaremos culto ou serviço a Deus. Terceira parte da lição vai falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O crescimento da igreja é algo natural, porque a igreja é um organismo vivo. E sendo um organismo vivo, naturalmente ela vai crescer e vai frutificar e vai se fortalecer. Então, através do discipulado,
nós também alcançamos o crescimento sadio da igreja. Isso inclui, primeiramente, o crescimento espiritual. Paulo fala muito sobre isso. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 6, versículo 4, o apóstolo diz que agora que fomos batizados em Cristo, nós somos também ressuscitados juntamente com Ele para uma nova vida, para viver uma vida nova. Depois o apóstolo Pedro diz: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, o crescimento numérico. O livro de Atos dos Apóstolos narra diversas vezes relatando, referindo-se ao crescimento numérico da igreja. Atos 9:31 diz que a igreja tinha paz em toda a Judéia, em Samaria, na Galiléia e assim por toda parte, crescendo no temor do Senhor e também na consolação do Espírito Santo. Tinha o crescimento numérico, quantitativo, e o crescimento também qualitativo, de qualidade, e quantitativo, de quantidade. Crescia nos dois lados. Em terceiro lugar, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Nós lemos também no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 11, falando a respeito da igreja de Antioquia da Síria. Porque Atos também fala sobre a Antioquia da Pisídia, que era outra cidade. Então, Barnabé, ele convidou o apóstolo Paulo para ajudá-lo na evangelização, no discipulado da igreja primitiva, da igreja em Antioquia da Síria. Diz o texto que eles ficaram um ano inteiro ensinando, discipulando aquela igreja. E Atos 11:26 vai dizer que a igreja foi a primeira a ser chamada de cristãos. Atos 11:26. Foram os discípulos em Antioquia pela primeira vez chamados de cristãos, que significa parecidos com Cristo, que tem a marca de Cristo em suas vidas. Então, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igrejas. É necessário sermos discípulos de Jesus, aprendizes, alunos, discípulos e seguidores do Senhor Jesus Cristo. Não basta apenas ser membro de uma igreja local. É preciso aprender e aguardar o evangelho que nos foi dado, o mandamento que nos foi dado por Cristo Jesus. Então vamos agora para a conclusão da lição. Diz o seguinte aqui na conclusão, que Deus, ele tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação, com base nos princípios cristãos, é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais estão
na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. Então, chegamos aqui a esse breve comentário. Que Deus abençoe a todos e a cada um de nós nesse projeto de discipulado. Se você gostou, dê o seu link, o live. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.